Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Matemática, nossa aula número 22, e hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum, o MDC. Bem, vamos começar pela definição. Então, sejam A e B inteiros não nulos, tá? Esse Z estrela aqui vai denotar todos os inteiros diferentes do zero. Nós vamos usar essa notação várias vezes a partir de agora. Tá? Então, sejam A e B inteiros não nulos. O máximo divisor comum de A e B, tá? Denotado por MDC de AB, é um inteiro positivo, D, que satisfaz as seguintes condições. A condição I quer dizer que D divide A e D divide B, ou seja, D é um divisor comum de A e de B. E a segunda condição diz que se C é um inteiro tal que C divide A e C divide B, então C também tem que dividir o D. Em particular, esse C é menor ou igual que o D. E essa condição é que dá o nome de máximo ao nosso D. Ou seja, D é um divisor comum do A e do B, e ele é máximo por essa condição aqui. Ele é o maior deles. Tá? Então, essa é a nossa definição formal, digamos assim, de máximo divisor comum. Tá? Muito provavelmente você já viu essa definição anteriormente, só que hoje nós vamos trabalhar ela de forma mais rigorosa. Estamos vendo a definição aí via a divisão, que a gente aprendeu na nossa aula passada, e nós vamos explorar algumas propriedades, vamos ver o teorema de existência e unicidade, mas antes de tudo vamos fazer só um exemplozinho para entender mais ou menos como é que funciona essa definição. Então, ó, seja A igual a menos 12 e B igual a 30. Tá? Vamos calcular o MDC de menos 12 e 30. Então, ó, o que é que você tem que ver primeiro? Os divisores. O MDC ele é um divisor positivo. Tá? Então, quando você for olhar os divisores do menos 12, você tem que olhar só os positivos, que é o único que tem chance de ser o MDC. Então, ó, os divisores positivos de menos 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E os divisores positivos do 30 são ó, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Tá? Esses são os divisores do menos 12, esses são os divisores do 30. O que é que o MDC é? Ele é um divisor comum. Então ele tem que estar em ambas essas listas aqui. Então vamos ver os carinhas que tem em comum aqui. Ó. O 1, o 2, o 3, 4 não, o 6 e só. Então, ó, os divisores comuns aqui são 1, 2, 3 e 6. Dentre esses divisores, isso aqui a gente usou a condição 1 para chegar aqui. A condição 2 diz que a qualquer divisor comum tem que dividir o nosso MDC. Então veja só, o 1, o 2, o 3, todos dividem o 6. Tá? Então 6 aqui seria o maior dos divisores comuns do menos 12 e do 30. Então o nosso 6 aqui é o carinha que satisfaz ambas as condições da definição de MDC. Portanto, o nosso 6 é o MDC de menos 12 e 30. Tá? Vejam que aqui a gente está usando a definição para chegar nesse resultado. Vejam que se os números forem muito grandes, essa definição se torna bem trabalhosa de você calcular o MDC. Tá? Todos os divisores de um número grande aí, a lista ficaria muito extensa. Tá? Então nós vamos ver no decorrer, nessa aula ainda, e no decorrer de outras aulas, métodos para poder calcular o MDC com mais eficiência, sem ser pela definição. Então aqui é para você entender mais ou menos como funciona o MDC. A gente pegou os divisores comuns e pegou o maior deles. O maior deles é o nosso MDC. Mas a questão é, se eu te der dois números não nulos, será que sempre existe o MDC deles? Tá? E é correto chamar de MDC? Será que pode ter mais de um diferente? Pode ter dois caras satisfazendo aquela propriedade? Então é importante se perguntar isso. Então, nosso teorema aqui, nosso primeiro teorema da aula de hoje, ele responde essas duas. Ele diz que o MDC ele sempre existe. Se eu der dois números não nulos, dois inteiros não nulos, ele sempre existe e ele é único. Tá? Além disso, esse teorema ele te dá mais coisa. Ele diz o seguinte, ó, que o MDC
ele pode ser expresso como uma combinação inteira do A e do B, ou seja, que existem x e y inteiros, tais que o MDC é igual a x mais BY. Ou seja, o MDC, é uma combinação inteira do A e do B. Então vamos ver esse teorema, vamos ver a demonstração desse teorema. Então, primeira coisa aqui, o nosso teorema, olha, ele fala sobre existência e unicidade. Então vamos dividir a demonstração em existência e unicidade. Então, ó, vamos começar com a existência. Tá? Para existência, eu vou começar com o seguinte conjunto aqui, ó. Seja X o conjunto formado pelas combinações inteiras do A e do B, que são positivas. Ou seja, são os caras da forma AX mais BY, tais que X e Y pertencem aos inteiros, e o AX mais BY é positivo. Ou seja, o conjunto das combinações inteiras positivas do A e do B. Primeira coisa que a gente vai notar aqui é que esse conjunto aí ele é não vazio. Por que isso acontece? Pegue, por exemplo, o A. O A a gente sabe que ele é diferente de zero. Tá aqui, ó. A e B estão em Z estrela. Então A é diferente de zero, o que implica que o valor absoluto do A é maior que zero. Daí, ó, nota o seguinte. Se o valor absoluto do A for igual ao próprio A, então ele pode ser escrito como A vezes 1 mais B vezes 0. Uma combinação inteira do A e do B. Se o A for negativo, então o valor absoluto do A é o menos A. Mas esse menos A pode ser escrito como A vezes menos 1 mais B vezes 0. Também é uma combinação inteira do A e do B. Em ambos os casos, o valor absoluto do A é uma combinação inteira do A e do B e é positivo. Então, o valor absoluto do A pertence ao X, implicando que o X é não vazio. Se você quisesse também, no lugar do A, você poderia usar o B também, não ia fazer diferença nenhuma. De todo jeito você ia chegar que em um elemento do X. Portanto, o nosso X ele é não vazio. E note o seguinte, você está com um conjunto não vazio. Esse conjunto não vazio ele está onde? Ele está nos inteiros positivos. Nos inteiros positivos você tem o princípio da boa ordenação. Tá? Então, pelo princípio da boa ordenação, em Z+, X possui um menor elemento. E esse menor elemento eu vou chamar de D. E esse menor elemento é que vai ser o nosso candidato a MDC. Então, ó, pelo princípio da boa ordenação, o X possui um menor elemento, que eu estou chamando de D. Então, ó, só pelo fato dele estar no X, você já consegue algumas informações interessantes. Quais são elas? A primeira delas é que o D é positivo, certo? Para estar no X tem que ser positivo. E ele é uma combinação inteira do A e do B. Ou seja, existem X e Y inteiros, tais que D é igual a X mais BY. Então, ó, primeiro, para verificar que é MDC, você já ganhou uma condição aqui, imediata, que é a dele ser um inteiro positivo. Tem que ser, né? Além da condição I2I, ele tem que ser um inteiro positivo. Então você já tem isso aqui. Outra coisa, no nosso enunciado da existência, também o MDC ele tem que ser igual à combinação inteira do A e do B. Então a gente já conseguiu isso. Então o que é que a gente tem que fazer para concluir a parte da existência? Tá? Porque, ou seja, a gente tem que mostrar que o D é o MDC de A e B. Então o que é que falta para mostrar isso aí? O que é que falta para concluir isso aí? As condições I e 2I. Certo? Porque o D ele já é um inteiro positivo e o D já satisfaz essa condição aqui. O D já é a combinação inteira do A e do B. Então, para concluir a parte da existência, basta você verificar as condições I e 2I de MDC. Então, ó, o que é que você faz aí? Primeira coisa, o D ele tem que ser um múltiplo comum, certo? Ou seja, o A e o B, aliás, ele tem que ser um divisor comum. O D ele tem que dividir o A e o D tem que dividir o B. É a nossa condição 1. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o algoritmo da divisão, pega o A, divide pelo D. Então, pelo algoritmo da divisão, existe um quociente e um resto que satisfazem essas condições. A é igual a QD mais R, e esse resto é maior ou igual que zero e menor que D. O que é que você tem que fazer para concluir que, de fato, o D é um divisor do A? Você tem que mostrar que esse resto aqui ele é zero. Então, D divide A. Então, ó, note o seguinte, o resto é zero por quê? Do contrário,
o resto ia ser estritamente positivo, né? Já que ele não pode ser negativo. Então, se ele fosse diferente de zero, então ele seria estritamente maior que zero. Daí, ó, coloque R em evidência nessa expressão, ou seja, jogue o QD para o outro lado, então vai ficar R igual a A menos QD. Ok? Agora coloque a expressão do D aqui, AX mais BY, e distribua o menos Q nessa expressão aqui. Agora o que é que você vai fazer? Coloca o A em evidência aqui, tá aqui, certo? E destaca o B nessa expressão aqui, tá aqui. Então, conclusão. O R, ele é positivo e é uma combinação inteira do A e do B. Ou seja, o nosso R, ele pertence ao X. Mas isso aí é uma contradição, isso aí gera um absurdo. Por quê? Porque o R, ele é estritamente menor que o D. E o D já é o menor elemento do X. Certo? Então isso aí gera a sua contradição. Mas o que foi que nos fez chegar a essa contradição? Supor que o R é diferente de zero, certo? Portanto, o R tem que ser zero e, portanto, o nosso D ele divide o A. Então, veja aí o que é que você fez aí para provar isso. Você pegou o A e dividiu pelo D, usou o algoritmo da divisão. Então, veja só, se você trocar o A pelo B aí e fizer o mesmo raciocínio, você vai chegar no mesmo absurdo, vai chegar na mesma conclusão que o resto tem que ser zero. Então aqui, ó, analogamente, coloquei aqui, mostra-se que o D divide o B. Tá? Basta você usar esse mesmo raciocínio trocando A pelo B. Então, ó, dessa forma, a gente conseguiu verificar a condição I de MDC. Ou seja, que o D divide A e que o D divide o B. O que é que a gente tem que fazer agora para concluir? Verificar a segunda condição. Então, pega o inteiro que divide o A e divide o B. Então, se ele divide o A e divide o B, então ele divide qualquer combinação inteira do A e do B. Tá? Isso é propriedade de divisão, que a gente viu na aula passada. Se ele divide qualquer combinação, em particular, ele divide a combinação que forma o nosso D. Ou seja, C divide o AX mais o BY. Só que o AX mais o BY é o próprio D. Portanto, C divide o D. E você acabou de verificar de forma fácil que a condição 2i de MDC. Conclusão, o nosso D é de fato o MDC de A e de B. E de quebra a gente ganhou que o MDC ele pode ser escrito como uma combinação inteira do A e do B. Então isso aí encerra a demonstração da existência. O que é que a gente tem que fazer agora para concluir a demonstração do teorema, verificar a unicidade? E vocês vão ver que a unicidade é bastante simples. Então, ó, sejam D e D' inteiros positivos que satisfazem as condições I e 2i de MDC. Então, a gente tem que mostrar que o D e o D' são iguais. Então, ó, primeira coisa, note o seguinte, o D ele satisfaz a condição I, então tá aqui. Aliás, o D' satisfaz a condição I, então tá aqui. D' divide A, D' divide B. Então, isso aí implica... Vejam só, D' divide A, D' divide B. Mas o D, ele satisfaz a condição 2i. Então, ó, pega a condição 2i para C igual a D'. Você vai concluir que o D' divide o D. Da mesma forma, usando agora a condição I no D, o D divide A, o D divide B. E agora usando a condição 2' para o D, 2i, aliás, para o D', você vai ter que o D, ele divide o D', certo? Você está usando aqui a condição 2i para o D', certo? Com o C igual a D. Então, ó, você conseguiu que o D' divide D e que o D divide D'. Mais uma vez, usando outra propriedade aí de divisão, você vai ter que o D é igual a mais ou menos o D'. Mas, veja só, D e D' são inteiros positivos, tá? Então eles têm que ter o mesmo sinal. Então isso implica que o D e o D' são de fato iguais. Então veja só, a demonstração da unicidade ela é bastante simples, mas você tem que saber aplicar bem as condições I e 2i para cada um do D e do D'. Tá? Se você ficou meio confuso nessa hora da aplicação, volte novamente o vídeo, dê uma olhada novamente e tente fazer por conta própria. Registre isso aí, né? O D satisfaz a condição aqui, ó. O D' satisfaz a condição I, então tá aqui.
Mas essa implicação aqui é porque o D satisfaz a condição 2i, tá aqui. Tenta fazer esse mesmo raciocínio agora para cá. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente acabou de verificar a unicidade do MDC. Então, conseguimos aí três coisas. Tá? Três coisas com esse teorema. Primeira delas, dados quaisquer dois inteiros não nulos, o MDC sempre existe. Segunda coisa, o MDC ele é único. Terceira coisa, o MDC pode ser expresso como a combinação inteira do A e do B. Então, aqui, agora vamos introduzir um conceito, certo? Bastante conhecido, que é o de primos entre si, relativamente primos. Existem várias nomenclaturas para o que a gente vai definir agora. Eu vou colocar aqui pelo menos 3 delas, tá? Que é bem interessante, bem importante. E está estritamente ligado, intimamente ligado à noção de MDC. Então, ó, sejam A e B inteiros não nulos. Então, ó, dizemos que A e B são primos entre si, ou coprimos, ou relativamente primos, quando o MDC de A e de B é 1. Tá? Veja que aqui eu não estou definindo, essa aqui não é a definição de número primo. Tá? Aqui eu estou dando dois inteiros para vocês, estou dizendo que eles são primos entre si, certo? Ou coprimos ou relativamente primos. Tá? Essa definição não é a definição de número primo. Inclusive, já adiantando a definição de números primos, nós vamos ver na próxima aula. Aqui é de relativamente primos. Então, ó, durante o curso, nós podemos usar qualquer uma das três, tá? Porque são muito usadas. Tá? Mas todas elas querem dizer a mesma coisa. Quer dizer que o MDC do A e do B é 1. Então, ó, um exemplozinho básico, só para fixar a definição. Os números 9 e 20, eles são coprimos, certo? Ou primos entre si ou relativamente primos. Por quê? Calcula o MDC de 9 e 20. Até agora a gente só tem um método para calcular, que é via definição. Então pega aqui, ó, os divisores positivos do 9, pega os divisores positivos do 20, pega os carinhas em comum aqui, ó. Opa, só tem um. Só tem um carinho em comum aqui, que é o 1. Veja que tem mais nenhum carinho em comum aqui. Então, conclusão, o MDC de 9 e 20 é 1. Só tem um cara em comum, então o maior deles é ele mesmo. No nosso caso aí é o 1. Então, como o MDC do 9 e do 20 é 1, por definição, o 9 e o 20 são coprimos. Tá? Então, guarde bem essa definição, que é uma definição bastante interessante. Vamos aqui agora enunciar algumas propriedades de MDC. Então, ó, sejam A, B e C inteiros não nulos. Então, o MDC de AB é igual ao MDC de BA. Então, você não precisa se preocupar com a ordem que você está colocando os números lá no MDC, né? A segunda propriedade, o MDC de AB é 1 se somente se existem inteiros x e y, tais que o 1 é uma combinação inteira do A e do B. Terceira propriedade, o MDC de CA e de CB é igual ao valor absoluto do C vezes o MDC do A e do B. Como se você pudesse, ó, você tira o B, aliás, você tira o C de dentro do MDC, o preço que você paga é o valor absoluto que você tira dele. Quarta propriedade, que é conhecida como lema de Euclides. Bastante importante também. Então, ó, se o C ele divide A vezes B, e o MDC de C com A, ou de A com C, tanto faz pela nossa propriedade 1, o MDC de A com C é igual a 1, então o C ele divide o outro cara. No nosso caso aqui, o C divide o B. É o que diz o nosso lema de Euclides. Propriedade 5. Se A é igual a QB mais R, onde esse R é maior ou igual que 0 menor que B, então o MDC de AB é igual ao MDC de RB. Veja que essa propriedade aqui ela é bastante interessante, que ela diminui um pouco seu trabalho em calcular o MDC via definição. Por quê? Se você está com números muito grandes, como eu falei, para você listar todos os divisores, vai dar trabalho. Mas essa propriedade está dizendo aqui que você pode diminuir os números. De que forma? Você pega um e divide pelo outro. Nesse caso aqui, pegou o A, dividiu pelo B.
e você pode substituir o A pelo resto da divisão de A por B. Tá aqui. Então isso aqui, ó, já diminuiu o trabalho para você. Você está diminuindo aqui os números aqui dentro. Da mesma forma, você poderia pegar o B, dividir pelo R e depois pegar o resto da divisão, trocar o B por esse resto da divisão. E dessa forma você ia diminuindo, você vai diminuindo os números até chegar no MDC simples de calcular. Inclusive isso aqui é a chave para o método que a gente vai estabelecer daqui a pouquinho, vai ser apresentado daqui a pouquinho para calcular o MDC via o algoritmo da divisão. Então nossa propriedade 6, também bastante interessante, ela diz que o MDC de AB é igual ao MDC do valor absoluto de A pelo valor absoluto do B. Muito interessante isso aqui porque está dizendo que quando você for calcular o MDC, não importa o sinal dos números. Você pode assumir que todos os números são positivos, por exemplo, certo? Para não precisar ficar se preocupando com o sinal na hora de dividir. Então essa propriedade 6 aqui é bastante interessante. A nossa propriedade 7 e última dessa lista é que se A divide B, então o MDC de A com B é o próprio A, certo? Se o A já é um divisor do B, então o máximo divisor de A e B é o próprio A. A propriedade interessante aqui, simples de ser verificada. Então, ó, vamos ver as demonstrações dessas propriedades. Tá, a primeira delas, o MDC de AB igual ao MDC de BA, segue da definição. Tá? Basta você ler um pouquinho a definição mais algumas vezes, você vai notar que essa propriedade 1 é imediato da definição. Se um cara divide A e um cara divide B, então o cara divide B e divide A. Tá? Então é um argumento bastante simples e imediato. A nossa propriedade 2, lembrando que ela diz que o MDC de dois caras é 1, se e somente se o 1 pode ser escrito como combinação inteira desses dois caras. Então vamos lá, a primeira, que é a ida, segue imediatamente. Se o MDC de A e B é igual a 1, então o resultado ele segue imediato do teorema anterior, porque ele diz que o MDC é uma combinação inteira do A e do B. Como o MDC já é 1, então o 1 é combinação inteira do A e do B. Vamos fazer a volta. Suponhamos que o 1 é combinação inteira do A e do B, ou seja, que existem x e y, satisfazendo essa igualdade. Então o que a gente tem que mostrar é que o próprio MDC é 1. Então, ó, seja D igual ao MDC de A e de B. O que você tem que mostrar é que esse D aqui é de fato o número 1. Então, ó, por definição, você tem que o D divide A e que o D divide B. Mas se o D divide A e o D divide B, então o D divide qualquer combinação inteira do A e do B. Em particular, ele divide essa combinação aqui que dá o 1. Então isso implica que o D divide 1. Mas a gente viu também propriedade de divisão na aula passada, que se um cara divide 1, então ele é mais ou menos 1. Ou ele é 1 ou ele é menos 1. Mas a gente sabe o quê? Como o D é o MDC, então D é positivo. Então a gente pode descartar o menos 1 daqui e restar só o número 1. Tá? Então a gente chegou exatamente onde a gente queria. O 1 é igual ao D. E o D, ó, e o D é o MDC. Essa era a conclusão que a gente chegar, né? Que o MDC é igual a 1. Então, o MDC é igual a 1, você chegou lá. Você acabou de demonstrar a volta da nossa propriedade 2. Então, vamos ver agora a nossa propriedade 3, tá? Seja D igual ao MDC de AB. Então, daí, ó, o seu D, por definição, ele divide o A e divide o B. Agora, multiplique por C essas divisões. Você pode multiplicar por 6, essa propriedade aí que a gente viu em aula passada também. Se D divide A, então CD divide CA. E CD divide CB. Tá aqui. Mas se esse carinha aqui, ó, o CD, ele divide o AC e divide o CB, então ele divide o MDC deles dois. Logo, o MDC deles dois é um múltiplo do CD. Tá? Ou seja, ele é igual a um x vezes CD. Onde esse x aqui é algum inteiro. Então, volta de novo para a definição de MDC. Quer dizer que esse cara divide esse e esse cara divide esse. Vamos lá, para cá. XCD divide CA, XCD divide CB. Mas a gente pode cancelar aqui, ó, o C e o C aqui, o C e o C aqui. Então, fica XD divide A, XD divide B.
mais quem é o D? O D é o MDC de AB. Então, se você tem um cara que divide A e um cara que divide B, então ele divide o MDC de A e B, que no nosso caso aqui é o D. Então, ó, mais uma vez aqui você pode cortar novamente. Tem D aqui e D aqui. Então fica o quê? X divide 1. Mais uma vez, se o x divide 1, quer dizer que o x é mais ou menos 1. Então volta para cá, volta para essa informação aqui. Lembra o que você quer mostrar. Você quer mostrar que o MDC de CA e de CB é igual ao valor absoluto de C vezes o MDC de AB. Então, ó, pega essa informação aqui que você acabou de obter, substitui aqui. Substitui o x por mais ou menos 1. Tá aqui. MDC de CA com CB é igual a mais ou menos CD. Veja que esse D já é o MDC de AB. Só que você tem que chegar no valor absoluto, mas esse aí de fato é o valor absoluto. Veja só, o MDC de CA é positivo. O MDC de AB também é positivo. MDCs, por definição, são positivos. Tá? Então, esse carinha aqui que está aqui, o mais ou menos C, ele também tem que ser positivo. Tá? Então, esse sinal aqui, ele tem que chegar exatamente para tornar essa expressão aqui positiva. Então, veja só, se o C for positivo, então a única possibilidade aqui é o mais. Tá? Se o C for negativo, então a única possibilidade aqui é o menos. Caso contrário, essa igualdade aqui não iria ser verdadeira. Mas essa daí é a própria definição de valor absoluto do C. Então você pode trocar esse mais ou menos C pelo valor absoluto de C e colocar explicitamente quem é o D, que é o MDC de AB. Tá aqui. Valor absoluto de C, MDC de AB, que é exatamente o que a gente queria. Agora nós vamos ver a nossa propriedade 4, que é o nosso lema de Euclides. Assuma que C divide AB e que o MDC de A com C é igual a 1. Então, ó, pela nossa propriedade 2, como MDC de A com C é 1, então 1 pode ser escrito como a combinação inteira do A com C. Ou seja, existem x e y inteiros, tais que AX mais CY é igual a 1. Você quer que apareça o B de alguma forma, então você multiplica essa expressão aqui por B. Tá aqui. Agora, como C ele divide AB por hipótese, e obviamente C divide C, então C divide qualquer combinação do AB com o C. Então C ele vai dividir o ABX mais o BCY. Mas essa expressão aqui é exatamente o B. Portanto, o nosso C divide o B. Que era exatamente o que a gente queria e que é exatamente o que o lema de Euclides garante. Então tá aí provado o nosso lema de Euclides, a nossa propriedade 4. Vamos verificar agora a nossa propriedade 5. Então, seja D igual ao MDC de A e B. Então, por definição, o D divide A e o D divide B. Então, isso implica que o D divide qualquer combinação do A e do B. Então, vou tomar essa combinação aqui. Ó. A, x igual a 1 e y igual a menos Q. Então, D divide A menos QB. Só que A menos QB, a gente viu pela nossa hipótese da propriedade 5, isso aqui é exatamente o nosso R. Lembra? Lembra da propriedade 5. A propriedade 5 eu quero trocar esse A por esse R aqui. Tá? O MDC de AB tem que ser igual ao MDC de RB. É isso que a gente quer mostrar. Então, eu vou mostrar que esse D aqui ele satisfaz as duas condições do MDC de RB, ou seja, que ele divide R, que ele divide B, e que se tem alguém que divide ambos, então ele tem que dividir o nosso D. Então, é isso que a gente vai verificar. Então, ó, a gente viu que, por hipótese, o A é igual a QB mais R. Então, o que eu estou fazendo é isolar o R aqui, tá? E estou chegando que o D divide o R. Logo, o D ele divide o R e o D divide o B. Aqui. Então, primeira condição de MDC de RB satisfeita. Segunda condição é, pegue um cara que divida o B e divida o R. Então, esse cara ele vai dividir qualquer combinação inteira do B e do R. Então, você pega a combinação que dá exatamente o A. Então, o C ele divide o A. Logo, o nosso C ele divide o A e ele divide o B.
portanto ele divide o MDC de A e de B, que no nosso caso aqui é o D. Conclusão, o D ele divide o B ele divide o R e o B, e se tem qualquer cara que divide o B e o R, então ele também divide o D. Então, pela nossa definição de MDC, esse D aí, na verdade, é o MDC de RB. Mas a gente já tomou ele inicialmente como sendo o MDC de AB. Então, você mostrou exatamente a igualdade que você queria. MDC de AB igual a MDC de RB. Agora aqui, ó, as propriedades 6 e 7, elas vão ser deixadas como exercício para vocês, tá? São propriedades fáceis de ser verificadas, tá? As principais propriedades e que tem alguma tecnicidade, alguma sutileza, já foram demonstradas, tá? Então essas 6 e essas 7 ficam aí como exercício para vocês, principalmente para vocês exercitarem a definição de MDC. Então, ó, agora nós vamos ver uma forma de você calcular o MDC usando o algoritmo da divisão. Então, ó, sejam A e B inteiros, não nulos, como sempre. Então, vamos calcular o MDC de A e de B, utilizando ó, o algoritmo da divisão. Então, ó, pelas propriedades 1 e 6, a gente pode assumir que o A e o B, ó, primeiramente, eles são positivos, tá? Pela nossa propriedade 6. MDC de AB é igual ao MDC do valor absoluto de A pelo valor absoluto de B. Então, sempre você, ao calcular o MDC, você pode assumir que os números eles são positivos. E a segunda coisa é que você pode... isso aqui quer dizer que o primeiro cara que você está calculando, você pode assumir que ele é maior que o segundo. Tá? Por quê? Porque pela nossa propriedade 1, tanto faz MDC de AB como MDC de BA. Então, você sempre pode puxar o maior estando na primeira entrada, ou seja, o maior como sendo o A. Tá? Então é isso que a gente vai assumir aqui, ó, que A e B são ambos positivos e de que A é maior ou igual que o B. Então, assumindo isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, pelo algoritmo da divisão, eu vou pegar o maior e dividir pelo menor. Ou seja, nesse caso, vou pegar o A e dividir pelo B. Então, A é igual a Q1B mais R1, onde esse R1 é maior ou igual que 0 e menor que B. Daqui você vai agora analisar esse resto. Esse resto aqui, ó, se ele for 0, você já tem automaticamente que o B ele divide o A. E pela nossa propriedade 7, se o B divide A, então o MDC de AB é igual ao próprio B. Tá? Se um divide o outro, então esse cara que está dividindo, o MDC entre o maior e o menor sempre vai ser o menor. Tá? Ou seja, o MDC de AB vai ser igual ao B, nesse caso. Então, ó, aqui, para esse caso, ok, você chegou no MDC. Então, qual seria o outro caso? O outro caso seria o R1 diferente do zero, ou seja, R1 estritamente positivo. Então, ó, se o R1 for estritamente positivo, então ó, R1 é menor que B. Então, pega o B e divide pelo R1. Então, ó, escreve B igual a Q2R1 mais R2. E esse R2 maior ou igual que 0, menor que R1. Novamente, o que você vai fazer? A análise desse carinha aqui, ó, do R2. Se o R2 for igual a 0, então R1 divide B. Então, ó, a gente vai juntar duas propriedades aí. Pela propriedade 5, o MDC de AB é igual ao MDC de R1B, porque R1 é o resto da divisão de A por B. Então, essa é a nossa propriedade 5. MDC de AB é igual ao MDC de R1B. Pela nossa propriedade 7, você tem ó, o R1 ele divide o B. Então, o MDC de R1 com B é igual ao próprio R1. Então, para o caso de R2 igual a 0, você novamente obteve o MDC. E se o R2 for diferente de 0? Se o R2 for diferente de 0, então você vai pegar, tá aqui, R2 ó, é menor que R1. Então você vai pegar o R1, dividir pelo R2, vai pegar o resto dessa divisão, que você pode chamar de R3, e aí você vai analisar novamente, tá? Se o R3 é 0 ou se o R3 é positivo. E por aí vai. Se ele for 0, você vai chegar novamente no MDC. Tá? No nosso caso, nesse caso aí, o MDC seria o R2. Do contrário, se ele fosse positivo, você ia aplicar novamente o algoritmo da divisão. E você vai aplicando até chegar em um resto 0.
até chegar no zero, e tem que chegar em resto zero. Por quê? Esse algoritmo aqui você vai usar ele uma quantidade finita de passos. Porque esses restos aí, os restos que você vai obtendo, eles são inteiros e eles estão entre 0 e b. Tá? Entre 0 e b. E entre 0 e b existe uma quantidade finita de inteiros entre esses dois, certo? Então, uma hora esse algoritmo vai ter que parar em algum lugar, tá? Ou seja, você vai ter que chegar num resto zero em algum momento. Esse resto zero eu vou chamar de Rn mais 1. Tá? Fui aplicando o algoritmo, uma hora cheguei no zero. Esse resto eu estou chamando de Rn mais 1. Para facilitar a nossa anotação. Então, ó, revendo aqui os nossos passos do algoritmo. Você pegou o A, dividiu pelo B, depois você pegou o B, dividiu pelo R1, depois pegou o R1, dividiu pelo R2, e por aí e foi aí até chegar, ó, Rn-3 dividiu pelo Rn-2, Rn-2 dividiu pelo Rn-1, e depois pegou o Rn-1, dividiu pelo Rn, e chegou que o Rn mais 1 dá 0. Então, parou aqui o algoritmo. E aí, quem é o MDC nesse caso? Vamos lá. Novamente, pelas propriedades 5 e 7, você tem o seguinte, ó, MDC de AB é igual ao MDC de R1B, porque R1 é o resto da divisão de A por B. Mas, novamente, você pegou o B, dividiu pelo R1, então você obteve o resto R2, então você pode substituir o B pelo R2, e por aí vai. Pega o R1, divide pelo R2, obtém o resto R3, e você substitui o R1 pelo R3, e por aí vai substituindo até chegar, ó, no Rn-1, no R, Rn-1, um R, MDC de Rn-1 com R. Só que, o que a gente tem aqui? O Rn, ele divide o Rn-1. Volta aqui. Aqui, ó. Rn, o Rn-1 é um múltiplo do Rn, portanto, o Rn divide o Rn-1. Portanto, pela nossa propriedade 7, esse MDC aqui é o Rn. Tá? Então, conclusão. Para você obter o seu MDC via algoritmo da divisão, você vai aplicando o algoritmo da divisão até chegar em um resto zero. Então, o seu penúltimo resto, certo? O último resto positivo vai ser o MDC. É isso que o nosso algoritmo nos diz. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, simples, só para ilustrar a aplicação desse algoritmo. Então, novamente, vamos calcular aqui, ó, MDC de 35 e 21. Então, ó, pega o maior, divide pelo menor. 35 é igual a 1 vezes 21 mais 14. Tá? O resto 14 é positivo, então continua. Pega o B, divide pelo primeiro resto. Certo? Aqui, ó, A, aqui é B, ou seja, A, B, R1. E aqui é o Q1. Então, ó, pega o B, divide pelo R1. Então, tá aqui. 21 é igual a 1 vezes 14 mais 7. Tá? Então, aqui ó, tá o B, R1, Q2, R2. Nosso R2 ainda é maior que 0. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar dividindo. Então, pega ó, o R1, divide pelo R2. Então, você obteve 14 é igual a 2 vezes 7 mais 0. Certo? Então, o nosso R3, certo? Nosso R3 é 0. Então, parou aqui. Não precisa mais continuar dividindo. Quem é o nosso MDC? O último resto positivo. No nosso caso aí é o nosso 7. Portanto, pelo nosso algoritmo, MDC de 3521 é 7. Tá? Então, dessa forma, vejam, você não precisou verificar todos os múltiplos de 35, você não precisou verificar todos os múltiplos, aliás, divisores, né? Todos os divisores de 35, você não precisou procurar todos os divisores de 21, não precisou procurar a lista em comum entre eles, né? Só aplicando aqui, ó, 3 passos, nesse exemplo, né? O algoritmo da divisão, você obteve o seu MDC. Tá? Claro que aqui ainda são números pequenos, tá? Se fossem números grandes, a vantagem fica
totalmente explícita para você. Tá? Em vez de ficar procurando divisores, você só faz aplicar o algoritmo da divisão. Então aqui, ó, uma observação, tá? O algoritmo da divisão, ele também pode ser expresso, também pode ser aplicado para obter o x e o y, tá? Que tornam essa igualdade possível. Você sabe que o MDC, você sabe pelo nosso teorema, né, pelo nosso primeiro teorema da aula de hoje, que o MDC de AB é igual a x mais BY, para alguns x e y inteiros. A questão é quem são esses caras? Como obter esses caras? Então, o algoritmo da divisão, ele te dá uma maneira de obter esses caras. Então, como é que a gente faz isso? Vamos aproveitar o que já foi feito. De fato, ó, por estrela, lembrando aqui, ó, estrela, essa lista de divisões aqui. O que é que você vai fazer? Colocar os restos em evidência, certo? Nessa estrela aqui, vamos lá. Por estrela temos o seguinte, ó, o Rn é igual a Rn menos 2 mais menos Qn vezes Rn menos 1. Tá? Só fiz colocar o Rn em evidência aqui em estrela. Então, ó, lá você também tem uma expressão para o Rn menos 1. O Rn menos 1 lá vai ser, ó, Rn menos 3 mais menos Qn menos 1 vezes Rn menos 2. Então, substituir o Rn menos 1 por essa expressão aqui. O que é que você faz agora? Distribui, coloca em evidência os carinhas em comuns, os restos em comuns, e você vai ter essa expressão aqui, ó. Certo? Tá aqui o Rn menos 3, tá aqui o Rn menos 2. Então veja, ó, desse passo para esse, você se livrou do Rn menos 1. E você escreveu esse Rn aqui, ó, como uma combinação inteira do Rn menos 3 e do Rn menos 2. O que é que você vai fazer agora? Pega a expressão do Rn menos 2, substitui aqui. Certo? A expressão do Rn menos 2 vai depender do Rn menos 3 e do Rn menos 4. Por aí vai, você vai substituindo, tá? Uma hora você vai chegar ao quê? No R1, depois no A e no B. Então, ó, prosseguindo dessa maneira, você vai eliminando sucessivamente, ó. Você já eliminou daqui para cá o R1, então você vai eliminando o R2, o R3, o R até chegar no R1. Por quê? Porque uma hora você vai conseguir expressar esse Rn aqui, ó, como uma combinação inteira do A e do B. Uma hora substituindo as expressões, você vai chegar no A e no B. E é exatamente assim que você vai obter, tá, o x e o y. Nesse caso aqui, ó, você obteve o x e o y, que tornam essa combinação possível. Mas aqui, ó, você vai substituindo até aqui aparecer A, até aqui aparecer B. Então o resto que sobra vai ser o seu x e o seu y. Tá? Então dessa forma você escreveu o Rn como uma combinação do A e do B, ou seja, da forma AX mais BY. Mas esse Rn aí, pelo nosso algoritmo anterior, esse Rn é de fato o MDC de A e de B. Então é dessa forma que você consegue obter aí, ó, o x e o y, que tornam possível o MDC como combinação do A e do B. Ok, professor, o senhor falou aí um bocado de coisa, mas ainda não entendi como aplicar esse algoritmo. Não tem problema. Vamos ver aqui, vamos aproveitar o nosso exemplo anterior e tentar aplicar esse algoritmo no exemplo anterior. Tá, então aqui, ó, vamos aproveitar, vamos ainda falar do MDC de 35 e 21. A gente já sabe até quanto é o MDC, tá? Mas o que a gente quer aqui é uma proposta diferente. O que a gente quer aqui, ó, é o x e o y que tornam essa igualdade possível. Então, como é que a gente faz aplicando a observação anterior? Certo? Primeiro, você vai aplicar o algoritmo da divisão para encontrar o MDC. Foi o que a gente fez no nosso exemplo anterior a esse. Certo? Escreveu 35, dividiu o 35 pelo 21, depois o 21 pelo 14, depois o 14 por 7. Certo? E aqui você obteve o seu MDC. Ok. Esse aqui seria o nosso estrela da observação anterior. Agora o que é que a gente faz aqui? Coloca esses restos aqui em evidência. Para quê? Veja só, usando o algoritmo dado na observação anterior, você tem o quê? Você pega o último resto, que é o MDC, o último resto positivo, né, que é o MDC, coloca ele em evidência. Tá? Aqui, ó, 7 vai ser igual a 21 menos 14.
E agora o que é que você faz? 14 também é o resto. Então aqui, ó, você pega o 14, coloca em evidência aqui e substitui a expressão. O 14 por essa expressão. Então tá aqui. 21 menos. Aí 35 menos 21. Distribui. Distribuir. E agora você obteve 7 vai ser igual a menos 1 vezes 35 mais 2 vezes 21. Veja aí, identifique. Tem algum resto aí? Já está o A e o B aí do MDC, então para. Se tivesse algum resto, certo? Você ia continuar fazendo isso. Voltava para cá, colocava esse resto em evidência e substituía na expressão aqui. Até chegar no A e no B, que no nosso caso aqui é o 35 e o 21. Tá? Então é dessa forma, você vai substituindo até chegar nos carinhas que você quer. No nosso caso aqui, 35 e 21. Então, ó, quem é o x e o y aqui? O x é o que está acompanhando o 35, o y está acompanhando o 21. Então, ó, dessa forma, você obteve que x é igual a menos 1 e y é igual a 2. E vale acrescentar aqui como observação que esse x e esse y que você obtém, eles não são únicos, tá? Existem infinitos caras que satisfazem aquela propriedade lá. Vamos tomar aqui, ó. Toma n um inteiro. Então, se você tomar x como sendo menos 1 mais 21n e y como sendo 2 menos 35n, então veja, ó, o 35 vezes x mais o 21 vezes o y, com esse x e esse y aqui, ó, substitui. Vai ficar ó, menos 35 mais 21 vezes 35n, mais 2 vezes 21, menos 21 vezes 35n. Aqui você pode cancelar esse com esse, aí fica menos 35 mais 2 vezes 21, que é exatamente o 7, que a gente sabe que é o MDC de 35 e 21. Então veja, ó, você conseguiu escrever o MDC como combinação do 35 e 21, e quem são o x e o y? Pode ser qualquer um desses caras aqui, ó. Basta você atribuir um valor a n, certo? Um valor inteiro a n, certo? Obviamente, para cada valor que você atribuir aí, você vai obter um novo par x, y que satisfaz essa igualdade. Por isso que, como você tem infinitos inteiros, você também vai obter aqui infinitas soluções para esse problema. Tá? Então, isso aqui, essencialmente, essa observação aqui é só para ilustrar isso, tá? O x e o y, eles não são únicos. Existem outros que satisfazem essa propriedade aí de escrever o MDC como combinação do A e do B. Então, agora, para entrar na nossa parte final da aula de hoje, a gente falou sobre MDC, mas também tem a outra noção que provavelmente vocês também conhecem, que é de mínimo múltiplo comum, ou MMC. E essa noção aí, ela está intimamente ligada com a noção de MDC, tá? Não só por causa da definição que lembra muito, mas a gente vai ver um teorema que liga que traz uma relação entre esses dois conceitos. Então vamos começar da definição. Sejam A e B inteiros não nulos, então o mínimo múltiplo comum de A e B, denotado por MMC de AB, é um inteiro positivo que satisfaz as seguintes condições. Primeira delas, A divide M e B divide M, ou seja, M é um múltiplo comum. Segunda propriedade, se A divide C e B divide C, então M divide C. Isso aqui é o que dá a noção de mínimo. Tá? Porque se você tem um múltiplo comum do A e do B, então M é o menor desses múltiplos. Tá? Uma observação aqui. Se o MMC de AB ele existe, então ele é único. Tá? Essa observação aqui eu vou deixar como exercício, e a demonstração é muito, muito similar à unicidade que a gente fez para o MDC. Outro item da observação é o seguinte: se o MMC do valor absoluto de A e o valor absoluto de B existe, ele existe se e somente se o MMC de A e de B existe. Nesse caso, eles coincidem. Se um existe, o outro existe, e eles são iguais. Tá? Isso aqui também eu vou deixar como exercício para vocês. Os dois itens aqui seguem essencialmente da nossa definição, tá? De mínimo múltiplo comum. Então, ó, vamos ver aqui o teorema. Certo? A unicidade ela já foi dita na nossa observação anterior, mas o teorema aqui ele garante a existência do MMC
dados dois inteiros não nulos, e a relação dele a partir do MDC. Tá? Ele diz o seguinte, o nosso teorema. Se você tem A e B inteiros não nulos, então o MMC de AB existe e ele é dado da seguinte forma. Ele é igual ao valor absoluto de A vezes B dividido pelo MDC de AB. Então, essencialmente aqui, para você calcular o MMC, basta você calcular o MDC. Certo? E vice-versa. Se você tiver um, você tem o outro via essa igualdade aqui. Tá? Então, vamos demonstrar esse teorema. Então, a primeira coisa, a gente pode assumir que o A e o B eles são positivos. Por quê? Por essa relação aqui. Ó. Se você provar que existe o MMC para dois positivos, então ele vai existir para qualquer dois inteiros, por essa igualdade aqui. Ó. MMC de AB é igual a MMC do valor absoluto de A pelo valor absoluto de B. Então, a gente pode se concentrar em A e B positivos. E seja D o MDC de A a B. Esse aí a gente já sabe que existe, tá? Pelo nosso primeiro teorema da aula de hoje. Então, seja D igual ao MDC de AB. Então, a primeira coisa aqui, por definição, tá? A gente sabe que o D ele divide o A e o D divide B. Ou seja, D é um múltiplo de A, D é um múltiplo de B. Aliás, perdão. A é um múltiplo do D e B é um múltiplo do D. Ou seja, existem U e V inteiros, tais que A é igual a U vezes D e B é igual a V vezes D. Isso é pela nossa definição de MDC. Então, ó, como o D ele divide o A vezes B, tá? D ele divide A, então D divide qualquer múltiplo de A, em particular D divide o A vezes B. Então, ó, como D divide A vezes B, então A vezes B é igual a M vezes D para algum M inteiro, certo? Ou seja, o AB é um múltiplo do D. E esse carinha aqui eu estou chamando de M. Ó. Esse carinha aqui, vejam só, se você isolar o M, então M vai ser igual a A vezes B sobre D, que é exatamente a expressão do nosso teorema. Então esse M aqui vai ser o nosso candidato a MMC. Tá? Então, primeira coisa, note que o M ele é positivo. Por quê? O A vezes B é positivo. O D é positivo. Então, o M também tem que ser. Do contrário, A vezes B seria negativo. Então, a primeira coisa, M é positivo. Ok. Então, nós temos que verificar mais duas condições. As condições de MMC. É aqui a gente vai verificar. Então, note o seguinte, ó, que M vezes D, a gente sabe que é igual a AB, só que A é igual ao quê? A é igual a U vezes D, certo? Que a gente tomou no slide anterior. Daí, ó, você tem D de um lado, D do outro, corta, usa a lei do cancelamento, então você vai ter que M é igual a U vezes B, certo? Portanto, portanto B divide M. Segunda coisa, usando a mesma tática aqui, ó, MD é igual a AB, só que agora em vez de substituir o A, você substitui o B. B é igual a A vezes D, corta o B dos dois lados, você vai ter que M é igual a A vezes V, portanto, o A divide M. Ou seja, a nossa primeira condição de mínimo múltiplo comum está satisfeita. M, de fato, é um múltiplo tanto do A quanto do B. Só que agora a gente tem que mostrar que ele é o menor desses múltiplos. Ou seja, pegue aqui, ó, um A dividindo C, A dividindo um C, B dividindo o mesmo C. A gente tem que mostrar que o M divide esse C também. Então, ó, por definição de divisão, existem RS, tais que C é um múltiplo do A, C é igual a R vezes A, e C é igual a S vezes B. Então, ó, sejam, primeiro, D a gente sabe que é o MDC de A e B. Se ele é o MDC de A e B, ele pode ser escrito dessa forma. AX mais BY para certos X e Y inteiros, né? Então, ó, pega essa expressão aqui, multiplica por C. Tá aqui. CD é igual a CAX mais CBY. Agora, ó, substitua aqui o C pelo A. Aliás, o C mesmo pelo BS do slide anterior. E aqui o C pelo AR, também do slide anterior.
Então, ó, perceba que aqui tem o AB, coloquei o AB em evidência, só que AB eu sei que é igual a MD, tem o D aqui e aqui, posso cortar e posso ficar com essa expressão aqui, ó, C igual a M vezes SX mais RY, ou seja, o nosso M divide o C. Então está satisfeita a segunda condição de MMC. Conclusão, o nosso M é de fato o MMC de AB, e a forma que ele foi tomada já permite você escrever M como sendo AB sobre D. Isso conclui a demonstração do nosso teorema. Para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de enunciar um corolário e um exemplo simples de MMC. O corolário imediato do nosso teorema é o seguinte: se A e B são inteiros não nulos, então o MMC de AB é igual ao valor absoluto de AB, se somente se o MDC de AB é igual a 1. Ou seja, se você pegar dois inteiros coprimos, ou primos entre si, ou relativamente primos, então você calcula o MMC deles dessa forma aqui, ó. O MMC é o valor absoluto de A vezes B. Aí é um se somente se. Obviamente isso aí segue imediatamente do nosso teorema anterior. E para fechar a nossa aula de hoje, pelo nosso teorema anterior, como é que a gente pode calcular o MMC aqui, ó, de 35,21? Certo? Você usa o exemplo anterior, os cálculos que a gente já fez. A gente sabe que o MDC de 35,21 é 7. E para não ter mais trabalho nenhum, você usa o nosso teorema anterior para concluir que o MMC de 35,21 é o que? O valor absoluto de 35 vezes 21 dividido pelo MDC, que a gente já sabe que é 7. Certo? Continha simples, você obtém que o MMC de 35,21 é igual a 105. Então, esse teorema aí, ele basicamente nos diz o seguinte, ó. Para você entender bem o MMC, basta você estudar o MDC. E foi o que a gente fez. Por isso que a aula de hoje, por isso que o título da aula de hoje, tudo hoje, as ferramentas utilizadas, as propriedades, tudo foi voltado para o MDC. Porque se você conhecer bem o MDC, se você conhecer as propriedades do MDC, conseguir trabalhar com o MDC, pelo nosso teorema, você consegue transferir tudo para o MMC. Tá? Então, essa é a ligação, a conexão entre esses dois conceitos, e por isso que a gente foca mais em um do que em outro. Tá? Porque a partir de um você consegue informações sobre o outro. Tá? Então, com isso, pessoal, nós encerramos nossa aula. Tá? Lembrando que nós definimos dois conceitos importantes, que é o conceito de MDC e MMC. Fornecemos aí um método utilizando o algoritmo da divisão para calcular o MDC, certo? Pratiquem esse método aí. Não é difícil, mas requer uma certa prática. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Valeu, pessoal, e até a próxima.